hoje, tá? Hoje eu vou falar sobre rádio e televisão, a transição do rádio para a TV, quais são as semelhanças, quais são as diferenças desses dois veículos, o que você precisa ter para trabalhar num, para trabalhar no outro, por que um pode, enfim, te preparar para o outro, para falar um pouco dessas técnicas aí. Galera, vamos lá, vamos falar um pouquinho de rádio e televisão, dois veículos que eu sou apaixonado, né, que eu iniciei no rádio, depois eu fui para a TV. Para quem não sabe, né, eu trabalhei no rádio muito tempo. Comecei no rádio, inclusive, né, na Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. Foi meu primeiro estágio em emissora. Obviamente que eu comecei fazendo estágio de produção, né, comecei aprendendo tudo desde a base lá da produção do rádio. Pude trabalhar com grandes nomes do rádio esportivo gaúcho, João Carlos Belmonte, Cláudio Cabral, Ribeiro Neto, Alexandre Pretz, Leonardo Meneghetti, enfim, grandes nomes, sim, do rádio esportivo do Rio Grande do Sul, e eles me ajudaram bastante. Então, eu comecei no rádio, né, comecei trabalhando no rádio e vi por que o rádio, e vi por dentro, por que o rádio é um veículo que ele pode te ajudar, não só para a televisão, mas que ele pode te ajudar para o jornalismo, né? O rádio é uma grande escola dentro do jornalismo. Esqueci de falar do Paulo Pires, né, grande cara que me acompanhou nos meus primeiros primórdios de rádio, né, no tempo da produção. O Paulo Pires era um cara que me ajudava bastante. Então, por que o rádio é um veículo que pode te impulsionar, não só para a TV, mas pode te impulsionar para outros veículos, como para o jornalismo como um todo, né? Porque o rádio, gente, ele permite que você faça, que você exerça muitas funções dentro de um veículo. E o rádio, ele é todo ao vivo, né? Ele é muito dinâmico. Então vamos lá, o cara, quando ele começa no rádio, ele vai começar na produção e tal, mas o rádio rapidamente ele te dá uma oportunidade para você conseguir expandir não só o trabalho da produção, mas você ir para repórter, mas você, por exemplo, apresentar um programa, para você, por exemplo, ser narrador. O rádio, eu pude ver por dentro, por que o rádio ele te permite, né, que você consiga... ele te impulsiona, porque ele permite que você faça muita coisa. Então você está ali, às vezes, na produção, mas você logo pode apresentar um programa, logo você pode passar para reportagem, logo você pode, enfim, exercer outras funções. Eu, no caso, né, fui narrador, outros podem ser comentarista. O rádio te permite isso. Por quê? Porque o rádio é muito dinâmico. O rádio é um segmento onde a maior parte da programação dele, talvez, não sei, 80%, 90% da programação do rádio é feita ao vivo, né? E isso permite que o rádio ele tenha um dinamismo, ele tem uma dinâmica muito grande de profissionais, um rodízio muito grande de profissionais, e uma carência, às vezes, também de profissionais, né? Há uma carência muito grande também no rádio. E aí permite que você consiga ter experiências, e isso acelera o seu processo de crescimento dentro do jornalismo. E eu vi muita gente começar junto comigo no rádio, e hoje eles trabalham tanto com TV, trabalham como assessores de imprensa, trabalham com mídias de internet, enfim, porque o rádio proporcionou isso, né, para essas pessoas, que elas conseguissem se desenvolver como jornalista. E a gente pode pegar uma gama, uma infinidade de profissionais que começaram no rádio e hoje estão trabalhando televisão, né? A gente citar a televisão, mas Milton Neves, Luiz Roberto, Galvão Bueno, o Eduardo Afonso, uma série de profissionais que saiu do rádio e hoje está trabalhando com TV. Eu, no caso, né, que estou aqui falando com vocês, mas muita gente, muitos profissionais que você conhece hoje da televisão começaram e saíram do rádio. Gustavo, quer dizer então que o rádio é mais fácil que a TV? Ou que o rádio, você trabalha no rádio, você necessariamente ou certamente pode trabalhar com TV? Também não é assim. Nos dois veículos há desafios, né? E a gente vai falar um pouco sobre esses dois desafios aqui. Mas o rádio, voltando a falar dessa escola do rádio, né? Por que eu considero o rádio realmente uma grande escola? É justamente por isso, porque ele te proporciona que você consiga exercer várias funções ao mesmo no início do seu trabalho, e isso amadurece o seu crescimento, ele acelera um pouco o seu crescimento. Então, normalmente, quando eu falo para vocês aqui, procurem uma web rádio, procurem uma rádio aí que está começando, uma rádio próxima da sua região para começar, é justamente por isso, que às vezes uma web rádio, ou uma rádio pequena, uma rádio de região, uma rádio de bairro, ela tem uma carência de profissionais e ela vai permitir, com esse rodízio de dinamismo ao vivo, que você apresente programas, que você exerça reportagem, que você
seja comentarista, enfim, que você desenvolva a sua carreira. Então é muito importante isso para depois a sua sequência e até se você quiser depois trabalhar com televisão. Agora, não quer dizer que trabalhar com televisão é mais fácil ou mais difícil que o rádio. Só para vocês terem uma ideia, assim, tá? Na televisão, a gente tem um ingrediente a mais, que é a imagem, que no rádio a gente não tem. Esse elemento, só aí já dificulta um pouco o trabalho com a televisão. Se você for pegar, por exemplo, na teoria, né, rádio é só som, é áudio, TV é som e imagem, né? É áudio e imagem. Então, assim, só por isso a TV já dificultaria. Mas também não é bem assim. Eu acho que os dois veículos têm as suas dificuldades e os dois veículos te facilitam em alguns pontos. A gente vai falar exatamente sobre isso. Por exemplo, tá? Vamos falar um pouquinho do rádio. Por que o rádio ele é um veículo que ele tem, por exemplo, uma facilidade em relação à TV, como eu falei. Primeiro que ele é só som, né, ele é só áudio. Isso permite, por exemplo, que você leve, quando você for fazer alguma informação, quando você for passar alguma notícia, que você leve aquela notícia escrita. E você pode ler e ninguém vai perceber que você está lendo. Né? Na TV você não pode fazer isso, porque a TV tem a imagem. Você até pode levar, como eu sempre recomendo, alguns tópicos, você pode levar alguma coisa anotada, você pode desviar o olhar da câmera por alguns segundos, mas na maior parte do tempo você tem que olhar para a câmera, né, e as pessoas verem que você está falando com ela. No rádio, não. Isso facilita o rádio. Né? Você pode levar algo escrito, por exemplo, para o rádio, e aí você lê e a pessoa nem perceber que você está lendo. Inclusive, antigamente, né, quando tinham aqueles repórteres que davam noticiário de hora em hora, até algumas emissoras ainda é assim, muitas vezes o pessoal do rádio leva a notícia toda escrita e lê a notícia e ninguém percebe que o cara tá lendo, porque ninguém tá vendo ele ler, né? Na TV, a TV já não te proporciona isso. Agora, quer dizer então que o rádio é mais fácil, porque você pode ler? Também não é assim. Porque a imagem, embora ela te limite nesse fator que você não pode colar, digamos assim, a imagem permite que você tenha um ingrediente a mais para te auxiliar na informação. Então, tem um exemplo que vocês vão entender, muito clássico aqui, que vocês podem, inclusive, utilizar hoje com esse tempo de coronavírus aí que está rolando. Vocês já tentaram, nesse período que nós estamos aqui de pandemia e tal, usando máscaras, já tentaram conversar com alguém usando a máscara? Se você não tentou ainda conversar com alguém com máscara, eu sugiro que você tente fazer isso. Coloque uma máscara e tente conversar com alguém. Você vai ver que imediatamente você vai começar a falar diferente com aquela pessoa. Por quê? Você vai começar a falar mais alto, você vai começar a falar mais devagar, você vai começar a dar uma pausa entre as palavras. E por que você vai fazer isso? Porque, gente, a gente tem, e é imperceptível para a gente através da nossa comunicação, vocês estão fazendo isso agora e talvez nem estejam percebendo, mas a gente usa muito a leitura labial para nos comunicar. Muito, a gente usa demais isso. Se eu tapar minha boca aqui agora para falar com vocês, primeiro que eu vou dificultar, né, a saída do áudio, mas vou dificultar que vocês me entendam também. Porque vocês não vão estar vendo a minha boca se mexer. E isso dificulta a comunicação. E aí eu vou ter que começar a me expressar diferente, eu vou ter que começar a falar mais alto, eu vou ter que começar a falar de repente mais devagar. A nossa comunicação muda. Experimentem fazer isso, colocar a máscara e tentar ter uma conversa com alguém, uma conversa assim de pouco mais de alguns minutos. Você vai ver que você vai começar a falar diferente. Isso, a TV te auxilia, a TV te facilita. Porque quando você está com a sua imagem na TV, as pessoas estão vendo as suas expressões, né? Estão vendo a sua leitura labial, elas estão vendo a forma como você se comunica. E isso facilita. Agora, também tem um outro ponto que limita na TV, que é você saber usar essa comunicação toda gestual da maneira mais correta, né? Você não travar, né? Você não ficar um pouco desleixado, você ficar o mais natural possível, você não ficar, né, aquela coisa muito nervosa, muito robótica, que aí você passa também o nervosismo. Então é um ponto que auxilia, a imagem auxilia na TV, mas ela tem esse fator dificultador, que é você saber usar isso da maneira correta, saber usar isso em prol da sua comunicação. Coisa que no rádio você não tem esse auxílio da imagem, mas você pode ter outros auxílios da cola e tal, inclusive, a respeito disso. Agora, claro que o rádio é muito mais dinâmico que a TV. A programação do rádio, como eu falei, ela é quase toda ao vivo. E por isso que muitos profissionais saem da TV e vão para o rádio. Agora, essa adaptação e essa transição, ela não é nada fácil. Né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista, tá no meu canal do YouTube. Para quem não me segue no YouTube, pode ir lá
começar a seguir no YouTube, mas eu fiz uma entrevista com o Eduardo Afonso, que é repórter hoje da ESPN, e por muitos e muitos anos o Edu trabalhou em rádio, né? Ele é um profissional que ele veio do rádio. E o Edu falou assim, Berton, eu demorei quase um ano para me adaptar do rádio para a TV. A maneira, né, como a gente faz o rádio é muito diferente da maneira como a gente faz TV em algumas questões, em algumas técnicas. Ele demorou quase um ano para fazer essa transição. Hoje ele já se adaptou à TV, ele faz e tal. Mas por que demora essa adaptação? Justamente por isso, como eu falei, como o rádio ele não tem a imagem para auxiliar, a comunicação muda, a entonação muda, o ritmo da sua fala muda, a maneira como você varia o seu tom de voz muda, a maneira como você termina a frase muda, né? Você pode prestar atenção quando você está, às vezes, ouvindo um boletim de rádio, o pessoal, às vezes, fala meio assim, e vai até o fim da frase, porque ele tem que dar um tempinho para o ouvinte se adaptar à sua voz dele, ao ritmo dele, e conseguir entender o que ele está falando. Olha como o ritmo é muito diferente, como se eu fosse passar, por exemplo, uma informação de TV, porque na TV, você não tem aquele rabicho final, você dá o ponto na palavra, você se comunica diferente, você tem a imagem para te auxiliar. Eu lembro que na primeira reportagem que eu fiz de TV, como eu falei, né, eu comecei no rádio, e comecei em rádio em 2004, né, e só fui começar em TV em 2006, então foram 2 anos trabalhando só em rádio, para depois ir para o veículo de televisão. E aí eu lembro que a primeira reportagem que eu fui fazer de rádio, eu sentei com o Paulo Pires, que era ele trabalhava tanto na produção do rádio quanto na produção de TV, né? O cara era um monstro, assim, e até hoje ele trabalha lá na Band. E aí eu sentei com ele, eu fui escrever o primeiro off de TV, foi a primeira reportagem e tal, né? Comecei a escrever e tal. E eu lembro que na época a gente tinha feito uma entrevista com o Fernandão, enfim. E aí eu, fazendo lá o texto e tal, e eu coloquei assim, e aí, como disse Fernandão, né? Coloquei isso no texto, e aí falou o Fernandão, e aí entrava o Fernandão falando. E o Paulinho me chamou, falou, Berton, olha só, na TV você não precisa escrever, agora vai falar o fulano, agora vai falar o ciclano, agora... Por quê? Porque na TV vai aparecer o cara falando. O telespectador vai ver que o cara está falando. No rádio, você precisa preparar, por quê? Porque você está falando no rádio e de repente entra uma voz diferente ali. E por muitas vezes, como o cara não tá vendo, o cara pode não saber de quem é aquela voz. Às vezes até uma voz muito conhecida, se bate na sua orelha e você não reconhece, você não sabe quem tá falando. Então, no rádio, você precisa dizer, olha, eu conversei com o técnico Tite e ele falou a respeito da fase atual da seleção brasileira. Isso seria um texto de rádio. Na TV, você diria o seguinte, a seleção brasileira vive um momento diferente. E aí pode entrar, por exemplo, o treinador falando, que o cara vai ver que é o Tite, o cara vai ver a imagem dele, vai ouvir, vai ver e tal. Então você não precisa dizer que você falou com o fulano. Olha como é uma diferença simples, talvez lógica, mas eu que estava começando, eu não sei se você já se deu conta que existe essa diferença, mas eu que estava começando na época, né, com algumas semanas de televisão, eu não tinha conseguido perceber. Então olha como muda toda a comunicação, né, do rádio para a TV. E essa adaptação que o Edu estava falando realmente que é muito difícil, essa transição do rádio para a TV, fora o ritmo, né? Como eu falei, o rádio, como ele é muito dinâmico, como ele é muito ao vivo, a programação dele é muito intensa em cima de televisão, você tem um ritmo no rádio que é o ritmo mais frenético no rádio, né? Embora, enfim, você tem que falar com alguma pequena pausa, justamente porque a pessoa não está ali te vendo, mas o ritmo ele é muito grande. Você precisa dar uma acelerada no ritmo, porque é muito dinâmico o rádio. O rádio discute muita coisa, ele permite que você varie assuntos, então ele precisa de um ritmo um pouco mais frenético, e quem ouve rádio já se acostumou com esse ritmo, né, do rádio. O rádio ele não pode parar, não pode haver silêncio no rádio. Se eu ficar, por exemplo, alguns segundos sem falar, no rádio é uma eternidade, porque o cara, opa, o que está acontecendo? Por que o cara parou de falar? Né? Na TV você pode ficar sem falar, porque você tem o auxílio da imagem, a imagem continua mostrando alguma coisa. Então o telespectador ele não se assusta tanto com o silêncio. Inclusive, às vezes, na televisão, o silêncio ele é importante. Né? É importante que você dê uma pausa no silêncio. E isso, para quem vem do rádio e passa para a TV, é uma coisa difícil de se adaptar. Porque no rádio você não pode parar, você tem que estar sempre falando, tem que estar sempre em movimento, você tem que estar sempre alguma coisa. E na TV,
o ritmo é um pouco mais devagar, você pode ir um pouco mais cadenciado. Na TV você tem um tempo para falar. A TV, ela não é tão, a programação da TV, ela não é tão extensa quanto a do rádio. Então, assim, às vezes um repórter, quando ele entra para falar no rádio, ele fica ali falando, né, 2, 3, 4, 5 minutos. Gente, 5 minutos na TV é uma infinidade. É um tempo enorme na TV, né? Porque a TV ela trabalha com horários muito mais certos, os programas têm horários mais certos, então o rádio tem esse dinamismo que a TV você pode dar uma quebrada um pouco maior, você tem que falar um pouco mais devagar, um pouco mais pausado, né? E essa adaptação realmente profissional que vem do rádio para a TV, ela é muito importante que seja feita, né? Essa adaptação ela tem que ser gradual e tem que ser feita, mas ela é extremamente possível. E o cara que trabalha com o rádio, está acostumado com muito mais informação, muito mais dinamismo, muito mais programação, muito mais extensa, quando ele vem para a TV, isso pode ser também algo que facilite. Como na TV você tem menos tempo, você não precisa ter tanta coisa para passar ali, né? A TV, às vezes, com 2, 3 informações, você mata um boletim, você mata uma entrada ao vivo. No rádio, você precisa de 15, 20 informações e falar e tal, e conseguir trazer através das palavras somente, conseguir abastecer o seu ouvinte. Por que o rádio ele tem a sua dificuldade em relação à TV? Como eu falei na TV, às vezes você tem muito da imagem para te auxiliar, né? E no rádio você não tem isso. Então, às vezes a gente está num treino, está fazendo lá, já cansei de fazer isso em treinos, quem acompanha a Fox sabe. Estou no treino de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras e tal, eu começo meu boletim falando, oi, tudo bem, boa tarde, estamos aqui e tal. E aqui está acontecendo o treino. E eu viro, deixo a câmera aí para o treino, né? E falo mais ou menos aquelas informações que estão ali, cito algum outro jogador ali que está treinando, passo alguma informação e deixo a imagem mostrar muito daquilo que está acontecendo. Por que no rádio tem um dificultador em relação a isso? Porque você não tem essa imagem para te auxiliar, né? Então no rádio você precisa estar falando a todo momento o que está acontecendo. E mais, você precisa criar na cabeça do seu ouvinte a imaginação daquilo que está acontecendo mais fiel da realidade possível. Então você precisa de muito vocabulário no rádio. Você precisa de uma desenvoltura, de explicar coisas às vezes diferentes, a mesma coisa às vezes de maneira diferente, porque você não soube se expressar tão bem, muita gente não conseguiu pescar aquilo que você estava falando, então você tem que dar uma volta em relação àquilo que você estava dizendo e explicar de novo e com argumentos diferentes. Então o rádio ele tem esse dificultador em relação à TV. Então nota como a mesma coisa que pode ser um facilitador num veículo atrapalha no outro, né? Quer dizer, a imagem auxilia na informação na TV, mas ela dificulta no momento que você não sabe se expressar tão bem na frente do vídeo. O rádio, ele auxilia que não tem imagem, que você pode muitas vezes ler, né, levar muita cola, mas ele dificulta porque às vezes você tem que só através das palavras trazer todo aquele ambiente para o seu ouvinte, para a sua audiência que está ali consumindo. Então olha como são dois veículos completamente diferentes, desafiadores, né, com suas facilidades e dificuldades. E aí entra um processo, a gente até um dia pode falar aqui um dia sobre fazer uma live aqui só sobre narração e tal, mas esse processo fica muito claro quando a gente vai falar de narração esportiva, né? Muita gente acha que narrar na TV é mais fácil que narrar no rádio. Eu não vejo assim. Eu acho que a narração de TV ela é bem desafiadora, porque na TV você não pode atrapalhar a imagem, né? A imagem é a estrela daquela transmissão, mas você tem que complementar aquela imagem. Já no rádio você pode ter um ritmo maior de narração, puxar o narrador é a grande estrela e tal, então você pode trazer a narração mais para si, né? Você não atrapalha, ao contrário, o narrador ele é a grande estrela da narração, e na TV não é a narração a grande estrela é a imagem, então você não pode atrapalhar. Então olha como é incrível, como mesmo as mesmas coisas podem ser facilitadores e podem atrapalhar esses dois veículos. Mas, assim, esses dois veículos são apaixonantes, tá? Eu adorei trabalhar com rádio. Sempre que eu posso, eu volto para o rádio. Esses tempos eu fiz muito na Rádio Craque Neto, né? Narrei bastante por lá. Enfim, sempre que eu posso, eu volto para o rádio, porque eu acho o rádio um veículo maravilhoso, inclusive para você iniciar a carreira. Ele é uma escola muito grande, como eu falei, porque ele é um facilitador. O rádio tem esse dinamismo, essa troca de experiência com profissionais muito grande. Então você consegue. Na TV é um pouco mais demorado esse processo. Se você é repórter, para você passar para comentarista, para apresentador, é um pouco mais difícil. No rádio isso é muito mais dinâmico, isso propicia. Muitas vezes a gente vê no rádio, né, um cara que apresenta, um cara que comenta, ao mesmo tempo ele faz reportagem, ao mesmo tempo ele narra, né, e você consegue isso, e isso
faz com que você tenha uma percepção da carreira muito mais dinâmica, né, muito mais rápida. E por isso que o rádio é um grande elemento e por isso que muitos profissionais saem do rádio e vêm para a televisão. Então, eu aconselho muito você a você procurar aí na sua cidade, na sua região, uma rádio, uma web rádio, de repente para você começar, para você dar o primeiro passo e você vai ver que sua carreira pode começar a deslanchar a partir daí. Aqui pelo Instagram, ó, o canal Jogo a Jogo, Vinícius aqui, o nome dele é Vinícius, óbvio. A narração de outros esportes fora futebol naturalmente são mais complicadas. Já ouvi basquete na rádio e é uma coisa louca de imaginar. É justamente por isso, Vinícius, porque no rádio você não tem o auxílio da imagem, né? E esportes mais dinâmicos, como basquete e vôlei, principalmente, eles são muito difíceis de narrar, já na TV, que você tem o auxílio da imagem. No rádio, muito mais, porque no rádio você precisa descrever, né, aquela cena. E como a bola não para, principalmente no vôlei, né, a bola bate no jogador, já tá no outro, já tá de repente do outro lado da quadra, já voltou. Para você ter esse dinamismo e você conseguir criar uma imagem na cabeça do ouvinte, ela é muito complicada. Eu já narrei vôlei no rádio, é bem complicado, cara. Narrei o jogo, inclusive, da seleção brasileira masculina no rádio já, na Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. E é bem complicado, são esportes bem difíceis realmente de você conseguir criar uma imaginação na cabeça do ouvinte, que é o principal. Aí você tem que ir para o outro lado, você vai para o lado da emoção, né? Vai para o lado que você precisa levar emoção, precisa levar uma carga forte de adrenalina ali, e aí você vai através da emoção, você tenta segurar a audiência aí, porque realmente através da descrição fica muito mais complicado. Mas é possível, tá? Eu já narrei, tá? O Hudson Andrade, underline Bernardo, Gustavo, existe algum facilitador nessa transição de rádio para TV? Eu acho que você observar profissionais daquele veículo que você quer trabalhar. Se você está trabalhando no rádio, você quer ir para a TV, acho que o principal que você tem para fazer é observar como é que os profissionais de TV fazem, né? Como é que eles agem, como é que eles se portam na frente do vídeo, qual é o ritmo deles de narração, de fala, né? Qual é a postura que eles adotam na frente do vídeo. Eu acho que isso pode ser alguns facilitadores mais de observação para que você consiga pescar aquilo que você tem que fazer, né? E treinar, cara. E aí, no momento que você quer ir para um determinado veículo, você tem que ir treinando cada vez mais, você tem que ir aperfeiçoando cada vez mais aquelas técnicas para você conseguir jogar o jogo, né, daquele veículo. Então, faça isso. Se você quer partir do rádio para a TV, observe grandes profissionais, treine muito, aprenda as técnicas daquele veículo, né, e use o determinado conhecimento que você teve de jornalismo, de dinâmicas, né, de emoção, de trabalhar com esporte, você pode usar isso também. Muitos dos profissionais do rádio usam isso, porque você tem que falar no rádio, você fala muito no rádio, né? E isso permite com que você crie um determinado ritmo e uma determinada empolgação e tom da sua voz. E você pode levar isso para a TV. Não da mesma maneira, porque o ritmo e a entonação são diferentes, mas como você já encontrou algo para a sua voz, fica mais fácil encontrar um caminho para você encontrar também o ritmo daquele veículo. Não sei se deu para entender mais ou menos o que eu estou falando. No momento que você faz no momento que você faz um determinado caminho, para você repetir aquele caminho, mas de uma forma um pouco diferente, ela fica um pouco mais fácil, você já sabe como fazer. Então você já encontrou um ritmo para o rádio, já encontrou uma entonação que fique boa para você. E aí basta só você fazer alguns ajustes para você também fazer isso na TV. Então, tem esse facilitador, né, de você já estar trabalhando com o veículo, e por isso tantos profissionais saem do rádio e vão para a TV, mas eu acho que você encontrar através do treinamento, através da observação, pode ser um facilitador aí para você conseguir se encontrar cada vez mais também no outro veículo. Vamos responder uma aqui no YouTube. O Afonso Tavares fez a última aqui. Narrador do rádio precisa ter algo diferente para trabalhar na televisão? Precisa ter o narrador de rádio precisa ter o que de diferente para trabalhar na televisão? Afonso, eu acho que se você é narrador de rádio, você quer narrar na TV, você precisa ter em mente isso. No rádio, o narrador é a grande estrela da transmissão, ele é a bola, ele é os olhos do ouvinte. Na TV, já tem uma imagem fazendo isso, então você não pode passar do ponto de atrapalhar a imagem. Esse ajuste é muito complicado de fazer, e é por isso que muito narrador de rádio não dá certo na TV. Às vezes o cara tá te incomodando, porque o cara que vai ver o jogo na TV, ele liga a TV para ver o jogo.
Muitas vezes não só para escutar o narrador, mas para ver o jogo. E se você não souber dosar essa sua narração em relação à imagem, você pode atrapalhar a imagem, e você pode irritar o telespectador. No rádio, não. No rádio, você bota o pé no acelerador e vai embora, né? Toca firme o barco ali, porque o cara tá ali para te escutar, ele tá ali para você dizer para ele o que está acontecendo. Então, eu acho que você tem que ter isso em mente, né? Se você for passar do rádio para a TV, que você tem uma imagem para te auxiliar e que você não pode atrapalhar aquela imagem, tá bom? Vamos responder uma aqui pelo Instagram, a Alessandra Campos Pires. Quem está no plantão esportivo da rádio? Ele está ali somente para passar outros resultados de jogos? Eu acho que não só outros resultados de jogos, mas ele está ali para adicionar informações àquela transmissão. Informações que de repente passam batido ali por quem está preso, né, num determinado local, num determinado jogo. Então, digamos que você está numa transmissão, tem um plantão, você não está sabendo o que acontece no mundo, você está muito focado naquele jogo, você está ali dentro do estádio, você está ali focado. O plantão, ele está ali com uma série de outros aparatos que permite para ele trazer, adicionar algumas informações, inclusive resultados de outros jogos. Mas ele pode, por exemplo, trazer o resultado de uma notícia boa ou ruim. Digamos que o futebol esteja acontecendo agora, volte o futebol, mas tem um plantão. Acham a cura do coronavírus, né? Aquilo é um break news, né? O plantão entra e fala, olha, achamos a cura e tal, né, do coronavírus, o pessoal pode ficar aí sossegado e tal. Então o plantão serve para isso, para adicionar informações àquelas pessoas que estão presas a um determinado evento. Mas inclusive outros resultados, né? Se convencionou que fossem outros resultados, justamente porque o cara que está ali quer consumir esporte e tal, enfim, então o plantão traz outros resultados e tal. Então, mais por isso, tá? Vamos ver aqui o Vitor Lima, Berton. Eu e o Carlos estamos em uma parceria falando sobre o time da nossa região. O jeito de falar quando você dá informação muda da TV para o rádio? Muda. O jeito muda justamente por aquilo que eu falei no início da rádio. No início da nossa live aqui. Como você não tem o auxílio da imagem para te auxiliar, a sua entonação automaticamente vai mudar, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, como eu falei antes, né, tapando aqui o meu rosto para vocês, eu ia ter que começar a me comunicar com maneira diferente para que vocês, só através da minha voz, vocês conseguissem me entender. Como aqui eu tenho o auxílio da minha boca, que vocês estão fazendo uma leitura labial, eu tenho o auxílio da minha expressão facial, da minha expressão corporal, eu uso as mãos, eu falo, no momento que eu estou falando assim, vocês estão me vendo, estão me entendendo o que eu estou falando. Então, tudo isso auxilia e muda a maneira como eu me comunico com vocês. Se eu estivesse aqui fazendo algo só em áudio, certamente eu ia ter só minha voz, só minhas palavras para me comunicar com você e a minha entonação. Então, eu ia ter que dar um jeito de driblar o que eu não tenho de imagem para me fazer entender através só das minhas palavras. Então, muda um pouco, sim, a entonação e a maneira de falar do rádio para a TV, tá? A Gramaria 877, comentar em rádio sobre esporte é um bom começo para um repórter esportivo? Eu acho que o caminho é um pouco inverso. Eu acho que primeiro você aprende reportagem, depois você passa para o comentário. Eu acho que o comentário esportivo ele requer um pouco mais de experiência em relação à reportagem. Eu acho que o primeiro passo talvez seja a reportagem. Você tem que ter em mente, gente, que o repórter ele é talvez a base da nossa profissão, né? Ele é aquilo que a gente é o primeiro passo. Toda a função do jornalismo, narração, apresentação, pauta, produção, tudo isso envolve reportagem. O jornalista ele é um repórter por essência, né? Quando você consegue colocar a reportagem no campo de batalha, quando você consegue exercer a reportagem, você está exercendo ali o jornalismo no mais raiz, na fonte da nossa profissão, né? Então, assim, você está exercendo o básico da nossa profissão. Então, normalmente é o primeiro passo, né? O cara exerce ali a reportagem. Depois, o cara passa por, de repente, ser comentarista, né, que requer um pouco mais de bagagem. O comentarista, para você fazer um comentário, você precisa ter uma certa experiência, você precisa ter uma credibilidade, as pessoas precisam enxergar em você uma certa verdade para o que você está comentando realmente ser abalizado, e tudo isso é um processo que talvez você possa construir aí através da reportagem. Então é um caminho um pouquinho inverso aí, tá? O Marcelo Elias Ronzani, cartas romanas não mente, previsão, futebol, cinema também.
Que legal. William, tem medo de fazer pergunta a Muricy Ramalho? Eu não tenho pergunta, não tenho medo de fazer pergunta para o Muricy Ramalho. Por que eu teria, William? Não sei, não entendi a sua pergunta. O Jair, inclusive sou bastante chegado ao Muricy, gosto muito do Muricy. O tempo que o Muricy esteve no Inter, em Porto Alegre, eu peguei o trabalho com o Muricy desde lá, depois peguei um tempo com ele aqui no São Paulo, já sentei para conversar diversas vezes com ele. Gosto muito do Muricy, respeito demais ele, e ele também me respeita e me conhece, sabe muito bem quem eu sou. O Jailton Santos, vencedor. Berton, como ingressar na rádio sem ter uma experiência? Cara, eu acho que assim, é muito complicado você começar sem ter uma certa experiência e ter um certo treinamento. Mas eu acho que assim, você pode começar por funções básicas do rádio, por exemplo. Você não precisa começar direto como repórter. Você pode começar na produção, e aí a produção ela permite que você erre um pouco mais, porque você não está diretamente ligado ao ar, que a gente chama, né, a transmissão que foi ali para o ao vivo, você está ali por trás dos bastidores. Isso vai permitir com que você se aproxime de repórteres, que você esteja por dentro de uma rádio, do andamento de uma rádio de repórteres apresentadores, e aí você começa a observar e começa a ganhar um pouco de experiência. Você pode começar um treinamento fora da rádio para quando surgir a oportunidade, você está preparado. É isso, por exemplo, que eu proporciono para os meus alunos entrando no jogo. Né? Por que você acha que os meus alunos entrando no jogo tem tanta... muitos estão aí dando os passos e indo para rádios, TVs e tal, porque eu proporciono a prática para eles, e essa prática que eu proporciono no treinamento, ela é uma experiência para o cara começar também na profissão. Então, tem muito disso. Acho que assim você pode adquirir bastante experiência, fazendo treinamento prévio, começando por outras funções, observando profissionais que você gosta, treinando em casa, né, participando de cursos, se especializando cada vez mais. Assim você pode adquirir uma bagagem, uma experiência, e você pode, quando surgir a oportunidade do rádio para você, por exemplo, você conseguir desenvolver o seu trabalho com perfeição. Agora, é muito difícil realmente ser uma experiência alguém te contratar, é complicado, né? Sou seu aluno entrando no jogo, foi ótima a sua colocação. Ah, que bom, já é meu aluno, então, no entrando no jogo, você vai ter toda a prática que você vai precisar para você começar a ir na profissão, tá? O Carlos Eduardo Lenk, como ganhar credibilidade para as pessoas para que as pessoas confiem nas suas informações, tanto no rádio quanto na TV. Carlos, eu acho que o principal para você adquirir credibilidade é você trabalhar com credibilidade, com verdade. No momento que você fala um jornalismo sério, no momento que você dá notícias onde as notícias se confirmam, onde são notícias que são 100% verdade, que você apurou, que você foi atrás, que você investigou, você cria credibilidade através das pessoas, não tem outro jeito. Se você é daqueles caras que, eu vou aqui dar uma informação para ganhar clique no meu site, para ganhar audiência na minha rádio, para ganhar seguidores no meu Instagram, e as notícias são irreais, as notícias não se confirmam, você vê que não são notícias apuradas, você não vai ter credibilidade. Agora, se você trabalhar com jornalismo sério, se você trabalhar com a verdade, se você apurar informações, se você souber as técnicas que você precisa para apurar melhor uma informação, para passá-la da melhor maneira, e as pessoas enxergam esse valor em você, poxa, esse cara, realmente, olha a informação que ele deu, ele foi atrás, ele buscou, ele trouxe algumas fontes diferentes, ele ouviu dois lados, ele fala um jornalismo sério, um jornalismo de credibilidade, aí você tende a ganhar isso também com as pessoas, essa confiança que vai tirar credibilidade. Legal? O Yuri Figueiredo, como faz para entrar no Entrando no Jogo? Tem que pagar? Eu abro em determinados momentos, eu abro turmas, né, do Entrando no Jogo, acabei de abrir uma, a gente está no primeiro processo, aliás, teve uma aula hoje do Entrando no Jogo, né, a primeira aula sobre o texto, né, a gente está desmembrando aí o método Olímpia através do contador de histórias, né, através do texto. Mas sim, Entrando no Jogo tem um investimento e eu abro turmas, se você quiser participar, fique atento aí para você, quem sabe, conseguir uma vaga na próxima turma. O Alexandre de Lima, underline Silveira, Yuri, as inscrições já foram fechadas, ele está falando Entrando no Jogo. Você tem que dar o valor de uma pizza por mês. Não é o... é quase isso. Se você parcelar, é quase o valor de uma pizza por mês, exatamente. O Henrique Faria, boa noite, Berton. Atualmente, rádios fazem seus programas enquanto transmitem as imagens do estúdio na internet. Nesse caso, como devemos fazer? Pois todos estão acompanhando a imagem transmitida. Não tem problema, você tem que agir com naturalidade.
Você tem que saber que, assim, as imagens estão sendo transmitidas, mas ela é uma parcela ínfima daquela audiência, né? Uma pequena parcela que está ali assistindo na internet. Alguns curiosos entram lá, mas não tem problema se você quiser ler uma informação, não tem problema se você quiser. O que está acabando é que muitas vezes o cara do rádio ficava lá meio largadão, ia ficar meio tranquilo lá no estúdio, agora ele já tem que ter uma postura, né? Às vezes o cara ia trabalhar de camiseta, despenteado, agora o cara tem que ir com uma certa... tem um certo protocolo ali para o cara conseguir se arrumar. Mas você age da mesma maneira, com naturalidade, pode continuar lendo as notícias, você tem que saber que a grande parcela está ouvindo e não vendo aquelas informações, afinal aquilo é uma emissora de rádio, não de TV, aquele advento da imagem é só para atrair muito mais gente para o site do que propriamente para a rádio, então você pode continuar agindo com credibilidade, não tem grandes problemas com isso não, tá, Henricão? O repórter Felipe Alves, conheço um amigo que passou muito tempo fazendo reportagem para a rádio, atualmente ganhou oportunidade de TV, mas não consegue mudar a sua linguagem. É muito complicado, cara. Eu conheço também muitos profissionais que começaram no rádio, tentaram ir para a TV e não se adaptaram. Não conseguiram ter linguagem corporal, não conseguiram ter uma linguagem, uma expressão facial condizente, não conseguiram achar a entonação certa para trabalhar na TV. Não é tão simples assim. Embora o rádio seja uma grande escola, essa transição do rádio para a TV ela não é uma transição muito simples que todas as pessoas conseguem. É muito complicado de fazer. Eu conheço uma gama de profissionais que tentou fazer essa transição do rádio para a TV e não conseguiu. Não se adapta, o cara não consegue, o cara fica duro na frente da câmera, o cara não tem técnica para segurar o microfone, o cara está acostumado com o rádio. Como eu falei, né? No rádio o cara pode ficar lá mais tranquilão, o cara fica lá com o microfone, o cara fica... Na TV não, você tem que ter uma postura na TV, né? A postura dos ombros, a maneira como você segura o microfone, a maneira como você olha para a TV, a maneira como você vai se portar, toda essa linguagem condizente com a notícia, né? Isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia do quanto que é importante a linguagem. Por exemplo, se eu fosse dar aqui para vocês uma notícia triste, por exemplo, da morte de alguma personalidade, eu não poderia chegar aqui e dar essa notícia assim, ó, gente, quero dizer aqui para vocês agora que o fulano de tal acabou de falecer. Pois é, né? O cara faleceu infelizmente, né? O cara foi campeão disso, daquilo. Olha se a minha expressão facial ela tá condizente com a notícia que eu tô passando. O cara vai dizer, não, só um pouquinho, Gustavo, tá brincando, essa notícia não é séria. O mesmo vale se eu chegar aqui para vocês dizerem assim, ó, gente, olha só, tem uma notícia aqui para dar para vocês. Acharam a cura do coronavírus. Pois é. Olha só, acharam. Olha, eu tô condizente com a notícia que eu tô passando? Claro que não. Pô, uma notícia dessa eu tenho que chegar aqui e falar assim, ó, gente, acharam a cura. Gente, o time tal foi campeão. Gente, o time tal está classificado. É diferente a postura que você tem que ter. Né? Você trabalha com imagem, tudo isso auxilia na informação. E isso o cara do rádio não tem. Né? O cara do rádio não consegue ter essa... Porque ele está trabalhando no rádio. No rádio, o que vai mudar? Só a entonação. No rádio, se eu der uma notícia assim, ó, acharam a cura do coronavírus. O cara que está do outro lado vai dizer assim, cara, esse cara não está dando uma notícia real. Agora, assim, ó, acharam a cura do coronavírus, pesquisadores da Universidade Internacional de Massachusetts conseguiu encontrar a cura que todos estavam esperando. Olha como eu só mudei a entonação, mas a notícia ficou diferente. Então o cara do rádio só trabalha com isso, com voz e entonação. O cara da TV precisa de toda uma expressão corporal, facial, gestual para conseguir se comunicar. E isso que o cara do rádio tem que aprender a fazer e que muitas vezes ele não consegue fazer. Então, uma série de profissionais fica no caminho, não consegue fazer essa transição do rádio para a televisão, tá? O Vitor Lima está dizendo que também tem 15 anos, o Mais Que Isso, né, está dizendo que tem 15 anos, com essa idade é ideal para começar no jornalismo. Eu acho que é uma idade ideal, tanto aí para o Mais Que Isso, quanto para o Vitor Lima, que você pode começar a se preparar, assim, mesmo cedo, mesmo com 15 anos, você pode começar a se preparar. Eu tenho 2 alunos entrando no jogo, nessa última turma, um tem 16 anos, falei com eles hoje, e o outro tem 13 anos. É um menino que eu vejo do outro lado ali, e eu tô passando tudo para ele, ele vai aprender e vai se preparar, e quando ele tiver aí 20, 21 anos, certamente ele vai estar trabalhando experientíssimo no mercado, tá? O W Davi 10, Berton, eu sou seu fã, me inspira em você, muito obrigado, um abraço para você. O Galdino, fala Berton, qual a diferença entre o radialista de hoje para os de antigamente?
Cara, eu acho que assim, ô Galdino, eu acho que o que mudou do rádio de antigamente para o rádio de hoje, basicamente, é a linguagem. É, a língua, a nossa língua, ela é viva, né? Quando a gente fala, a nossa linguagem, ela muda a todo momento, né? Se você for estudar linguística, né, a origem das palavras, a origem da nossa língua, você vai ver que a língua, ela muda a todo momento, ela é algo que ela vai se modificando a todo momento. Por exemplo, lá atrás, falava-se o vós me ser, né, vossa senhoria, isso, hoje a gente fala você, alguns falam você, né? Ah, você vai, você não vai, tá? Então isso, a nossa comunicação muda a todo momento. E eu acho que no rádio de antigamente, a forma como as pessoas se comunicavam com os ouvintes, ela era da maneira adequada para a época. Hoje em dia, se você for pegar uma linguagem de antigamente hoje, ela não vai ficar adequada ao momento. Você tem que começar a adequar a sua linguagem, a sua comunicação à comunicação das pessoas atual. Então você isso vai mudando, né? Isso muda também na forma como a gente se comunica. Cara, mudou muito mais ainda de alguns anos para cá, de poucos anos para cá, porque a gente teve hoje aí um boom na comunicação, né? Veio o WhatsApp, a internet, mensagens, enfim. Então tudo isso mudou até a forma hoje como a gente se comunica. Então você tem que se atualizar a todo momento. Então, assim, se você pegar o que era o rádio antigamente, se você pegar um narrador de rádio antigamente, sabendo que a narração era de um jeito bem diferente, gira o arco, e o goleiro cata a bola, e o cara às vezes não gritava nem gol, né? Era uma coisa. Hoje em dia, não, o cara do rádio já usa gírias, o cara bota algumas coisas de internet, o cara. A gente atualiza a nossa comunicação. Eu acho que isso é fundamental. Então, o que mudou do rádio antigamente para o rádio de hoje é basicamente essa atualização da linguagem. E quem consegue se atualizar através da linguagem consegue perdurar no mercado. Não é à toa que profissionais, gente, quando eu falo aqui muito de profissional do passado, profissional do futuro, né, o jornalista 360, que é aquele jornalista completo, nada tem a ver com a idade do profissional. Muitos profissionais de idade muito mais avançada são jornalistas do futuro, porque atualizam a sua linguagem. E muitos profissionais jovens ficaram presos ao passado, porque, sei lá, por uma questão de inspiração, profissionais mais antigos acabou não se atualizando e não tendo uma comunicação mais completa do que a gente está fazendo hoje. Tá? O Alaino, tem diferença entre carga horária do rádio para a TV? Tem uma diferença, sim. O cara do. Eu vou dizer que essa diferença já foi maior, tá? Porque hoje a TV ela também tem um processo muito ao vivo como o do rádio. A forma como a gente faz TV hoje ela mudou bastante, né? Os aparelhos mudaram e tal. Então a gente pode fazer entradas ao vivo muito mais na TV. Então, assim, o rádio já teve uma programação muito mais intensa, já se trabalhou muito mais no rádio. Hoje em dia a TV se trabalha muito, tá? Nós, repórteres da Fox Sports, quando a gente vai para uma transmissão de TV, nós somos normalmente os primeiros a chegar no estádio e os últimos a sair. A gente trabalha bastante numa transmissão, principalmente uma transmissão de Libertadores. É bastante complicado. Mas no rádio também tem uma carga horária bem intensa, assim, porque o rádio ele tem muito vivo e tal, mas isso já se igualou muito, tá? Talvez durante a semana o cara do rádio trabalhe um pouco mais, mas numa transmissão o cara da TV hoje também equivale um pouco, trabalha também um pouco mais, vai um pouco mais adiante. Eu acho que já a diferença já foi muito maior, hoje ela já está muito mais próxima uma da outra. O Rafael Rodrigues, como chamar a atenção de uma emissora de TV para ocorrer a transição do rádio para a TV? O Rafael Rodrigues está perguntando. Cara, eu acho que primeiro, Rafael, você primeiro deixar claro para uma TV que você quer trabalhar com TV, deixar claro que você aprendeu as técnicas que você sabe, né, fazer as técnicas da TV, mostrar isso, gravar materiais práticos, de repente gravar algum material no seu telefone, celular, você fazendo uma simulação de entrada ao vivo, você fazendo uma entonação de TV, você tentando fazer uma reportagem, e mostrar isso para os profissionais de TV e dizer assim, olha, aqui sou eu fazendo e tal, quero trabalhar com TV, tá aqui eu trabalhando. É assim que eu vejo que muita gente faz e muita gente começa. Eu comecei assim, tanto no rádio quanto na TV, mostrando materiais práticos para quem queria me contratar, ou para quem eu queria que me contratasse, e essas pessoas olharam meu material, gostaram e acabaram me contratando e me dando chances também na TV e no rádio. Foi assim que eu fiz. Eu cheguei com material prático e disse, ó, tá aqui eu fazendo aqui, ó, olha aqui como é que eu faço bem. Né? Agora, você tem que ter certeza que você faz bem, né? Você tem que estar com essas técnicas bem apuradas e aí você consegue chamar atenção. Acho que basicamente é isso, tá? Galera, vamos ficar aqui pela live de hoje. Um beijo para todo mundo. Tchau, galera.
Rapaziada, tudo bem? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou ou foi útil para você de alguma forma, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho e fique ligado. Tem muito conteúdo de jornalismo esportivo aqui para você.